Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira roda de conversa na plataforma Zoom, né? Comemorando a Semana do Psicólogo, né? O curso da FANS, curso de Psicologia da FANS, convida a todos, né? Em nome da coordenadora Cândida dos diretores e demais professores, convidamos vocês, alunos, e a todos, né, que se interessarem, para participar com a gente dessa semana, né? Serão 5 dias, de segunda a sexta-feira, com rodas de conversa, com a nossa roda de conversa com assuntos diversificados, onde o professor responsável por esta noite será ou um membro da mesa ou um mediador da mesa, tá? Gostaria de, inicialmente, já parabenizar todos vocês, psicólogos e futuros psicólogos, pelo dia 27, na quinta-feira agora, né? Uma data muito importante e, com certeza, seria muito bem comemorada presencialmente. E a gente vai fazer dela virtualmente, que tenha o mesmo valor e como tem, né? Nós já somos agora 65 pessoas aqui na sala e eu desde já agradeço a adesão de vocês, né? A presença de todos vocês. Vamos colocar, então, inicialmente a nossa regra. Todo mundo sabe que o Zoom tem 40 minutos por link. Eu vou A minha mandar, câmera tá eu vou funcionando. mandar somente esse link e ele servirá para todas as entradas que nós fizermos, tá? Nós temos 40 minutos, são 4 professoras hoje, para falar sobre o assunto Adolescência na Contemporaneidade. Apontamentos sobre sexualidade e violência. Professoras Andréia, Dodora, Juliana e Raquel. A moderadora da mesa, né, sou eu, e eu gostaria de organizar com vocês da seguinte forma. Cada professora terá 15 minutos para fazer a sua explanação e, ao final da explanação de cada professor, com certeza não dará o tempo do Zoom, mas a gente seguirá com o mesmo link em outro momento, tá? Imediatamente a gente sai quando acabar o tempo e já entramos novamente nessa mesma sala. Os alunos que tiverem interesse em fazer alguma pergunta, quiserem falar, me mandem aqui no chat, por favor, uma mensagem falando que quer a intenção de voz, tá? Quer fazer uma pergunta para a professora tal. Eu quero fazer uma pergunta para a professora tal. E o aluno que não quiser falar, mas ele quiser perguntar, mas que não quiser falar por escrito, me mande a pergunta aqui também, por favor, no nosso chat, e eu vou anotar e direcionar a pergunta para o professor no final da explanação de cada um. Combinados? Então, eu peço, por favor, a todos agora que desliguem os microfones, com exceção das nossas 4 professoras que vão fazer agora, vão nos agraciar a nossa noite com esse tema, né? E com essa competência tão grande que cada uma tem para falar. Nós vamos iniciar com a professora Andréia, que nos dará as boas-vindas e iniciará com o tema de uma forma mais ampla e na sequência vai vir a professora Dodora, Juliana e Raquel, tá bom? Tenham todos uma excelente roda de conversa, uma excelente boa noite. Eu estou aqui pronta para vocês, o que vocês precisarem, quiserem que eu anote, é só me mandarem aqui, por favor, no privado, aqui no Zoom mesmo, tá? Que eu vou anotando e no final a gente faz a interação necessária que vocês tanto queiram, tá? Boa noite, boa sorte para todos, doutora, sejam todos muito bem-vindos. E começamos Obrigada. então com a professora Andréia. Boa noite a todos. Uma alegria imensa nos encontrarmos aqui, né? Esse momento de distanciamento. Muito tempo que eu não via as professoras, conhecendo algumas, né? Vendo outras que há tanto tempo nós não nos vemos. Mas é muito pertinente, muito importante que nós viabilizemos formas, né, de criar um canal de comunicação. Quando a gente estava fazendo assim essa introdução, e aí eu me perguntei, né, o que eu acho mais fascinante na psicologia? Ou talvez assim, por que eu escolhi ser psicóloga? Talvez tem inúmeros atravessamentos ou apontamentos, mas eu diria para vocês que o grande fascínio da psicologia, do psicólogo, é nós percebermos a capacidade que o ser humano tem de se reinventar.
e nós estamos vendo isso mais do que nunca agora, nesse momento. Né? Esse momento de comemorar também o Dia dos Psicólogos, o Dia do Psicólogo, né, no Brasil. E aí eu fiz um apanhado um pouco assim dessa história, a doutora me sugeriu e eu achei também interessante. Né? Mas por que, que a gente comemora o dia 27 de agosto? Por que, que é essa data? E é interessante a gente pontuar, eu falo muito para os alunos sobre a importância da história, como é importante a gente entender o contexto onde tudo acontece, onde toda teoria se constrói, inclusive a data, né? Que é uma data que eu brinco com os alunos, é o zeitgeist, né? O espírito da época, qual era, quando qualquer construto teórico ele é elaborado. Então, a gente vai ver o quê? Nessa mesma data, né, do dia 27 de agosto, era o ano que João Goulart era o presidente da República. E foi nessa época, nessa data, que ele sancionou a Lei 4.119, que finalmente tornava a psicologia uma profissão. Isso só aconteceu graças à mobilização e determinação de vários profissionais da área. Né? Mas algumas pessoas podem dizer assim, mas não foi em 64? Né? Só que tem um pouco de confusão, porque a lei foi sancionada em 62 e ela teve que esperar até janeiro de 64 para ser regulamentada através do decreto 53.464. Então, apenas 7 anos depois, em 71, é que foi criado formalmente o Conselho Federal de Psicologia. Os nossos, né, a nossa tribo psi sabe que a origem, né, desse termo, ela deriva do psique, que significa mente ou alma, e logos, que significa razão, o estudo da razão. Então, a psicologia vai ser compreendida como um estudo da mente ou a ciência da alma, né? Uma das definições mais belas que tem. Né? O médico cuida do corpo, né? E nós cuidamos da alma. Esse é nosso papel, né? Esse é a nossa escolha em nos dedicarmos a cuidar da alma, da psique humana. Né? Durante toda a história da humanidade, o homem sempre buscou compreender essas questões existenciais. E a filosofia ocupou-se de encontrar essas respostas. Mas faltava algo, faltava algo que a filosofia não abarcava, porque a filosofia tratava muito do coletivo. Né? E é no século XVI que esse termo psicologia ele se aprofunda para além, ele transcende esse coletivo e busca compreender o homem em suas angústias e em suas inquietações. Né? Quando a gente comemora o Dia do Psicólogo, nós não estamos falando apenas, né, do profissional da clínica, né? Tudo é clínica, mas a gente está pensando na atuação, principalmente hoje, de profissionais atuando em várias áreas, né? Hospital, escola, empresa, corporação, pesquisa, esporte, educação, área jurídica e diversas outras áreas. Mas, enfim, hoje é um dia de comemorar, também agradecer o espaço que a FANS nos dá, né? A oportunidade de estudar, compartilhar os nossos conhecimentos com vocês, participar da formação de vocês. Isso é muito importante. Eu gosto muito de pensar que quando a gente dá aula, a gente aprende muito mais do que ensina, porque nós somos aqui né? A nossa busca subjetiva pelo conhecimento, pelas janelas que o aprendizado nos abre. E vocês são muitos, e cada um trazendo uma visão diferente de mundo, e isso é muito rico para um professor. Eu vou falar brevemente aqui, né, do nosso tema, que é a adolescência, que é a violência, mas antes eu queria entrar, né, com esse momento que a gente está vivendo, essa pandemia que nos fez nos reinventarmos, que aguçou em nós uma das aptidões mais importantes que o ser humano tem, que é a resiliência. Né? Nós tivemos que remodelar nossas relações no trabalho,
em casa, o nosso olhar. Eu não sei se vocês perceberam como que agora a gente está olhando mais nos olhos das pessoas, porque você passa na rua e você não conhece mais esse reconhecimento facial. Você vai olhar dentro dos olhos. E hoje eu estava passando por alguém e essa pessoa me reconheceu, e quando eu olhei lá dentro do olho dele, assim, que eu vi quem era, e eu pensei assim, olha que interessante, né? A gente está aprendendo a olhar mais intensamente dentro dos olhos dos outros. E talvez não. Eu acredito firmemente que nós vamos sair desse momento diferentes e melhores, tá? Mas, enfim, diante de tantas incertezas, mudanças, haveria de ter um preço, não é? Como tudo na vida. Né? As pessoas estão mais angustiadas, as pessoas estão mais irritadas, e por que não dizer que estão também agressivas? Infelizmente, o número de violência nos lares brasileiros e no mundo aumentou muito. Não sei se vocês leram alguma coisa a respeito, mas se a gente vai fazer um contraponto já da história pregressa do nosso país sobre em relação à violência, né? E com a realidade que a gente vive hoje, os dados são alarmantes, né? E junte-se a isso uma fase que por si só já é permeada de turbulências, que é a adolescência, então nós teremos um vasto campo para a atuação do psicólogo. Tá? Eu andei, né, aí nas minhas andanças, buscando informações, e eu fui buscar lá na Sociedade Brasileira de Pediatria um dado muito triste. Né? Todos os dias são notificados no Brasil uma média de 233 agressões de diferentes tipos, física, psicológica e tortura, contra crianças e adolescentes com idade até 19 anos. Tá? Segundo os dados do Sistema Nacional de Agravos de Notificação, SINAM, ele é ligado ao Ministério da Saúde, apenas em 2017 foram feitas 85.239 notificações. E se a gente juntar isso, eu ainda andei pesquisando, né, o número de crianças na fila de espera para adoção, né, cerca de 34 mil crianças na fila de espera para adoção. Então, diante desses números ensurdecedores, fica a minha inquietação, um desassossego, quando a gente vê aí, igual na semana passada, aquele caso da menina de 10 anos que foi estuprada dentro da família, e onde a gente via ali várias pessoas, né, dizendo, alguns ajoelhados na porta do hospital, o grupo de fundamentalistas cristãos, e outro grupo, né, de feministas dizendo desse direito. Eu não vou entrar nessa seara hoje que sobre o caso específico da menina, mas vamos dizer mais sobre esse momento que é a adolescência, juntando a isso esses atravessamentos da violência, que é uma característica tão marcante na cultura brasileira. Tá? Eu trouxe, falei com as professoras, com as minhas colegas, a importância da gente pensar no conceito de multiculturalismo. Por quê? Porque essa convivência, essa experiência da adolescência, ela é vivenciada de formas diferentes nas culturas, e isso é muito importante. A gente busca muito, eu percebo, muitas pessoas querem formatações, formas, números, forminhas, e essa adolescência é vivenciada de forma diferente. Inclusive, a Dodora vai falar um pouco sobre isso, do tempo. Quando é que entra a adolescência? Eu havia perguntado para os alunos do 8º período, essa menina de 10 anos, ela é criança ou adolescente? Quando a gente busca uma padronização, dizer assim, olha, começa aqui, termina ali. E aí a gente vai perceber também que como a cultura vai ver de forma diferente, dependendo de onde esse adolescente está, quais são as obrigações, qual é a liberdade e qual é o papel desse adolescente
no mercado de trabalho, na construção da sua autonomia para viver em sociedade. Tá? Eu gosto muito do conceito do Boaventura de Souza Santos, que traz assim, uma visão leve, como se fosse uma confluência de culturas e essa integração de todas as culturas. E isso é importante que a gente trabalhe, que a gente pense, né? Como é essa sociedade que esse adolescente está entrando hoje, né? E como nós podemos ajudá-lo através desse discurso que o Boaventura propõe, que é um diálogo entre essas formas diferentes, sem imposição, sem ter que ter gente ajoelhado na porta do hospital para dizer o que essa menina tem que fazer ou não, para o que essa família tem que fazer ou não, mas um diálogo que vai visar sempre o bem-estar do ser humano. É um diálogo que está buscando sempre a proteção, uma visão holística um todo do ser humano, mas que, acima de tudo, acima das crenças, acima dos ideais, a gente está buscando o direito de liberdade, o direito de escolher e o direito de viver. Tá? Vamos, Karina. Você está sem microfone, Karina. Eu desativei o meu também. Muito obrigada, professora Andréia, pela belíssima abertura aqui da nossa roda de conversa. Vamos agora passar para a segunda professora, mas antes eu gostaria imensamente também de agradecer a uma pessoa que está aqui no nosso meio agora, e é o professor Tiago Mendes, que é o coordenador do curso de administração da FANS. E ele é uma pessoa extremamente fluida no nosso meio também, né? Uma pessoa que nos ajudou a fazer essa semana, né? Se disponibilizou a fazer a divulgação. Ele está sempre lá no site da FANS, vocês podem perceber, fazendo as lives, né? Já fez live com a professora Denise, já fez live com diversos professores. E eu muito obrigada, Tiago, por nos ajudar e por ser essa pessoa tão presente na nossa vida e principalmente nos cursos da FANS. Tá? Muito obrigada, viu, Tiago? Eu vou passar agora para a professora Dodora, que vai falar sobre o que é adolescência. Dodora, muito obrigada, tá? Obrigada. Obrigada, Karine, pelo falar. Karina, né? Eu sempre falo Karine. Pessoal, boa noite para vocês, né? É um prazer muito grande, uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa semana, né? Que é toda dedicada aos profissionais psicólogos, para que a gente possa fazer essas reflexões, possa fazer essas conversas e ampliar cada vez mais as nossas concepções, os nossos conhecimentos, para que a gente possa usar isso na prática, né? Utilizar isso na nossa prática de uma forma mais humana, mais baseada mesmo, né, em teorias, baseadas na ciência, para que a gente possa fazer uma psicologia mais científica cada vez mais, né? Então, é necessário que a gente vá buscar conceitos, que a gente vá buscar, né, as concepções, para que a gente possa também fazer as nossas escolhas pessoais, né, na nossa prática. Então, eu pensei que se a gente vai falar sobre adolescência, nós precisamos, então, fazer essa conceituação, compreender, né, quais são os conflitos maiores vividos pelos adolescentes, qual é a maior tarefa, né, que os adolescentes têm aí durante essa fase para resolver e qual a nossa concepção de adolescência, né? Como a professora Andréia disse, né, nós precisamos contextualizar esse conceito e saber que tudo tem uma história. Então, nós vamos conhecer um pouquinho, né, desse conceito de forma construída numa história, construída numa sociedade, né? De acordo com o tempo, o espaço. E, então, é isso que eu trouxe para vocês, tá? Vou puxar aqui, vou subir uma apresentação para me acompanhar, né? E eu peço a vocês só um minutinho. Apareceu para vocês aí, Karine? Me dá um retorno, por favor. Ok? Aqui apareceu para mim.
Sim, Dodô, Ótimo, seu. obrigada. Então, Tá meio cortado, mas aparece. tá meio cortado? Agora, Eu colo- agora, agora tá certinho. Ah, tá. Então, eu coloquei a programação da semana, né, para vocês, o convite que vocês receberam lá nas turmas também. Então, eu nem vou ler, né, mas vou tocar no nosso tema de hoje, que é a adolescência na contemporaneidade, apontamentos sobre sexualidade e violência. Muito bem. Então, aqui a gente tem uma imagem, né, desse indivíduo, né, dessa faixa, dessa fase de vida, e algumas perguntas que a gente faz quando nós estamos conversando sobre esse tema. Então, o que seria básico hoje a gente conversar? O que é a adolescência? Quais são os lutos vividos nessa fase, né, que são aqueles maiores conflitos vividos pelos adolescentes? Qual é a tarefa principal a ser cumprida pelos adolescentes? Então, a adolescência por si só, né, ela já é uma fase conturbada mesmo, né, de um período complexo de vida de um indivíduo, por causa das transformações físicas que já começam lá na puberdade, né, 10, 11 anos, as transformações e as mudanças psicológicas também que o adolescente sofre dentro desse período. Ela é considerada, né, como eu já disse antes, um processo biopsicossocial. Nós não podemos, né, deixar de compreender cada influência biológica, psicológica, sexual, né, social. E esse termo também, essa expressão, essa fase de vida, ela é construída socialmente. Então, a adolescência é um construto social. Isso é importante demais que a gente saiba disso e que aceite isso como uma escolha de trabalho, porque ela vai abarcar muito mais, de forma muito mais ampla, né, esse conceito e esses indivíduos que participam aí, não é, dessa fase. Então, a adolescência é esse período, né, gente, de transição entre a infância e a vida adulta, caracterizado por esses desenvolvimentos, né, que eu já disse antes, o físico, mental, emocional, sexual e social, e pelos esforços do indivíduo em alcançar esses objetivos relacionados às expectativas culturais da sociedade na qual ele vive. Ou seja, as pessoas, os adultos, estão esperando coisas, né, desses adolescentes, estão esperando posturas, esperando comportamentos, participação. Então, né, ele também, além de estar vivendo toda essa transição, nessas mudanças características, ele ainda tem que se adequar a essas novas demandas que a sociedade está cobrando dele. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, a adolescência começa aos 10 e vai até os 19. A ONU fala de 15 a 24 e o nosso Estatuto da Criança, né, e do Adolescente, ela fala de 12 a 18 anos. Como a Andréia repetindo também, né, a fala da Andréia, não há que se marcar, o tempo é apenas um marcador, ele não provoca as mudanças, né? Então, nós temos aí mais ou menos, né? A gente não pode dizer, fez 12 anos, entrou na adolescência. Não é isso, né? O tempo é apenas um marcador. Então, quais são os grandes conflitos, né? Segundo alguns psicanalistas, né? Eles colocam que nessa fase os adolescentes estão vivendo basicamente 3 lutos muito importantes, né? Que são o luto pelo corpo infantil, o luto pelo papel e a identidade infantis e o luto pelos pais da infância. Então, vamos ver, né? O luto pelo corpo infantil, nesse momento, né, o adolescente está vivendo a perda desse corpo, né, que é a base biológica que está se impondo aí a todos os indivíduos, né, com uma mente ainda na infância, e um corpo que vai se tornando adulto. Então, a gente vê aí uma discrepância, né, entre os dois desenvolvimentos. Essa contradição produz um verdadeiro fenômeno de despersonificação. É como se o adolescente não se reconhecesse mais no seu próprio corpo, né? E como se ele fosse um observador externo de si mesmo. Tamanhas mudanças, né? Então, a gente ouve muitos adolescentes falarem, eu sou muito desastrado, né? Então, ele já começa a introjetar conceitos com relação ao seu corpo. Tudo que eu pego, eu deixo cair, eu caio e escorrego muito, eu bato nos móveis, essas questões todas ligadas à corporeidade, né? O luto pela identidade infantil, né? Então, na adolescência há essa confusão de papéis, já que
ao não poder manter a dependência infantil mais, né, e ao não poder ainda assumir a independência adulta, o sujeito sofre um fracasso de personificação e assim o adolescente delega no grupo grande parte de seus atributos. Então, entre os pares, entre os colegas, né, da mesma idade, ali da mesma fase de vida, ele sente-se mais maduro, ele sente-se mais adulto. Mas nos pais, né, ele projeta todas as obrigações e responsabilidades. Então, ele se infantiliza ainda, né, para uma tentativa de permanecer mais tempo ainda nessa dependência de seus pais. E com isso também a gente tem, né, um terceiro luto muito importante, que é o luto pelos pais da infância. A relação infantil de dependência, ela vai sendo abandonada paulatinamente e com dificuldade, porque não é fácil, né? O crescimento, ele não é fácil, né? Ele depende de vários fatores aí. Então, a impotência frente às mudanças corporais, as penúrias da identidade, o papel infantil em combate com a nova identidade e as suas expectativas sociais, que são muitas, né? A sociedade está esperando desse indivíduo uma postura mais adulta, uma postura mais madura, né? Tudo isso faz com que ele recorra a um processo de negação dessas mesmas mudanças, né? É como se, que concomitantemente vão se realizando nas figuras e nas imagens correspondentes dos pais e no vínculo com eles. Ou seja, é como se eu não posso mais voltar atrás, mas também eu não quero ir à frente, né? Então, em determinados casos, esse luto, né, essa perda dos pais da infância, que tanto dão segurança, proteção, não é? É como se eles estivessem perdendo esses pais. E esses pais, por seu lado, também estão sofrendo o mesmo luto, né, da perda do filho, dessa identidade infantil do filho. Então, há uma confusão aí, uma mistura, né, de sentimentos e de perdas que fazem com que essa relação, às vezes, fique até muito complicada, até muito difícil, não é? Porque, ao mesmo tempo que os pais, né, exigem uma postura adulta, já cobram responsabilidades, eles também sentem um mal, vamos dizer assim, um mal-estar, por verem seus filhos crescendo e não dependerem tanto deles. Então, há uma ambivalência muito grande aí nesse processo. Então, é um luto, né, dos dois lados, né, do adolescente e dos pais também, o que dificulta ainda, né, um pouco mais a passagem por esse luto, né, a elaboração dessas perdas, né. Um exemplo, né, quando o adolescente ele já quer dirigir, né, antes dos seus 18 anos, e ele já quer essa independência de poder pegar um carro, dirigir, para se mostrar como um adulto, né, e o dono de uma potência familiar, né, mas aí há uma pseudo-independência, né, ele não é independente ainda. A questão financeira também, né, ele depende do dinheiro dos pais, mas lá fora ele quer bancar alguma coisa para os amigos, ele quer pagar uma conta, né? Sentindo-se assim dessa forma independente. Então essa ambivalência ela é muito sofrida, né? Nessa idade, nessa fase de vida. Muito bem. Uma outra questão que a gente traz aqui é a questão da construção da identidade, que é a grande tarefa, né? Karine, você está precisando falar alguma coisa? Nós vamos... falta 2 minutos para o Zoom encerrar e é muito ruim a gente terminar falando, né? Então, antes de você continuar esse slide, vamos encerrar essa sessão para ficar gravado certinho e o mesmo link e a gente continua nesse slide, doutora, que você continua a sua fala de uma forma mais inteira, tá bom? Okay. Vou encerrar e a gente já volta daqui 2 minutinhos. Quero todo mundo aqui de volta. Beijo. Tá certo. Beijo. Tchau, gente. Tchau.